Então vamos para a nosso último encontro. E eu queria, nesse último encontro, trazer para vocês, então, um texto escrito nesta tradução italiana dos Ditiramus de Dionísio, um texto escrito justamente por seu tradutor, Giorgio Colli. Como ao longo do curso procurei, em alguns momentos, pontuar, Giorgio Colli e Massimo Montinari são esses dois filólogos italianos que, ao final dos anos 60 do século anterior, e durante muitos anos, foram aqueles que reeditaram as obras de Nietzsche, fazendo um trabalho realmente de resgate o mais próximo possível de tudo aquilo que Nietzsche realmente havia escrito, ou seja, nisso em que compete o campo da filologia. Mas Montinari, Giorgio Colli também, ele verteu então para o italiano os Ditiramus, e ao final então da sua versão dos Ditiramus, onde ele também transcreveu todas as anotações, uma série de anotações que Nietzsche havia feito para compor, quem sabe, outros poemas que a gente chama de fragmentos poéticos, ele aporta uma interpretação de conjunto sobre os Ditiramus. Eu primeiramente vou ler para vocês, porque aqui está em italiano, eu fiz uma tradução, é uma primeira tradução, até por isso que eu não vou disponibilizá-la para vocês, porque ainda requer uma revisão mais aprofundada, mas isso só farei no momento, inclusive, em que estiver trabalhando na edição verdadeiramente desse texto, que eu pretendo publicar. Então, é uma primeira tradução do italiano, e não por ser uma tradução que ainda não tem todo o seu nível de apuração, mas vocês irão verificar, tal como eu verifiquei, que é um texto que tem... É um texto difícil, digamos assim. Difícil no modo como ele é escrito e talvez aquilo que Colli esteja tentando nos transmitir. Então não estranhe o fato de que tem coisas aqui que não vão ficar claras, mas depois eu vou voltar a cada parágrafo, vou procurar pelo menos pontuar qual é a ideia central que está em andamento, né, em cada um desses parágrafos, e aí a gente vai poder aprofundar. Então agora, como tenho isso como um panorama, vou fazer uma leitura e vocês apenas se concentrem aqui no que eu estou lendo, dizendo, né, para que a gente possa mais ou menos fazer um quadro assim, geral. Então diz o Colli, o título do texto dele chama-se Os Ditiramus de Dionísio na obra de Nietzsche. Nietzsche poeta não é outra coisa que Nietzsche filósofo, e nem mesmo qualquer coisa de mais esotérico. Ao contrário, a falta de um apoio conceitual torna mais difícil uma aproximação. Quem ama a desarticulação do intuitivo, o lampejo da intensidade, pode, de qualquer modo, aventurar-se pelo caminho da expressão versificada. Se é possível apreender o todo por meio de uma manifestação única, se se pode aferrar resumidamente um mosaico de palavras como cifra para descerrar uma interioridade impenetrável, é certo que muitas imagens da poesia de Nietzsche, passagens ritmadas, muitos acentos irônicos, ásperos, absurdos, paradoxais, oferecem ao olhar um material rico de sugestões. É necessário, porém, contentar-se com uma experiência não verificável. Fazer juízos sobre esta expressão poética, por exemplo, sobre seu plano estético, é já temerário pela irrepetibilidade daqueles estados interiores e mal se justifica, além disso, porque tal poesia se une intrinsecamente a toda a prosa de Nietzsche e a muitas outras coisas sob esse fundo, ou seja, por si, falta uma autêntica autonomia expressiva. Não quer dizer que isto soa como subavaliado, porque quem ousa comunicar certos conteúdos vai ao encontro, pela natureza da coisa, a um insucesso expressivo.
Bem, de fato, diz Platão que cita Homero para dar solenidade à sua sentença. Citação. Quando se vêem obras escritas por alguém, se deve concluir que essas não eram para ele a coisa mais profunda. Se este é verdadeiramente profundo, e que a coisa mais profunda repousa nas regiões mais belas dele, mas se verdadeiramente ele coloca por escrito o fruto de sua profundidade, então é certo que não os deuses, mas os mortais privaram-lhe o juízo. Então isso Platão, né? De resto, Nietzsche, além do episódico Idílios de Messina, não publicou versos senão para um fim arquitetônico, para acentuar um elemento de jocosidade e leveza, ou para diminuir uma tensão, de modo efusivo, no âmbito dos elaborados escritos em prosa. Na sua obra, a poesia é colateral, ou no mais, complementar. Em certos momentos, pensou também em um livro somente de poesia. Contudo, tais projetos foram abandonados. Todavia, o fim desta atitude, que parece de resistência à sedução da poesia, vem desmentida nos ditirambos de Dionísio, que são o último escrito dele destinado à publicação. O último ao ponto que, nos mesmos dias em que copiava nitidamente o manuscrito, com pleno controle e vigilância precisa, Nietzsche já enviava, por um estupefato disjungir, cartas e mensagens sem sentido. É verdade, por outro lado, que nesses últimos dias de vida consciente, Nietzsche não compôs os ditirambos de Dionísio, que foram já escritos na época de Assim Falava Zaratustra e no curso do último outono turinense, mas somente os recolhe e depois acrescenta alguns e os corrige, recopiando-os. É necessário, portanto, guardar-se do falar de uma transfiguração final na poesia. Se a vida literária de Nietzsche é concluída sob o signo da poesia, a coisa vai interpretada seguindo, antes de tudo, as indicações que Nietzsche mesmo fornece em relação ao termo poesia. Além disso, recorde-se que os ditirambos de Dionísio, como escrito destinado à publicação, seguem de perto a conclusão de Etiomo, de uma obra, isto é, na qual o interesse por problemas objetivos do pensamento se inverte em uma sobrecitada contemplação da própria pessoa, que de tais problemas torna-se a abreviação, o compêndio visível. Um evento entre o místico e o patológico está na base desse último processo involutivo. É como se os nós teóricos de um trecho fossem afrouxados, diretamente soltos. A preocupação com os problemas que nos últimos anos, em vão, ele tinha procurado circunscrever, dominar, improvisadamente resulta esvaída. O grande projeto de elaborar uma filosofia sistemática é deixado de lado, sem que transpareça nenhuma perturbação profunda, nenhuma indecisão a este respeito, sem sinais de crise. Talvez é assumida uma saciedade diante dos tormentos e para a alienação da razão, a ânsia de colocar a nu as raízes do agir humano é extinta. Talvez a verdade mesma cesse inadvertidamente de ser desejável. Ou se trata de impotência, como aquela de um caçador que tenha exaurido as suas flechas. Notável que este insucesso, como depois de tudo deveria ser sentido, o abandono de um projeto longamente perseguido, não vem acompanhado de nada, de um relaxamento, de um estado de depressão, mas se manifesta, ao contrário, em um sentimento de leveza, como por um grave fardo derrubado,
antes em uma exaltação e em uma euforia irreversíveis. Aqui se insere o patológico, pois que um ímpeto visionário apresenta a frustração como uma conquista, mediante uma transposição aberrante que tende freneticamente a rápidas realizações literárias. O aspecto místico da questão é o substituir-se quase material da própria pessoa por seus problemas. Em modo alucinatório, Nietzsche vê a si mesmo como desprendido de si. Citação: "E assim me contarei para mim a minha própria vida", fim de citação, disse ao início de Et Homo. A luta filosófica para abraçar um universo de relações, para traduzi-las em signos, é suspensa. O tormento é transformado em corajosa leveza, uma vez que o objeto áspero foi suprimido. O sujeito tornou-se objeto dócil que se deixa contar. Os ditirambos de Dionísio são o último produto desta inversão. Agora que a verdade foi dispensada, permanece aberta a estrada, segundo a perspectiva de Nietzsche, à mentira da poesia. E agora que o personagem Nietzsche toma o posto de todos os objetos, é inevitável uma efusão lírica, uma lírica, todavia, condicionada pelo evento acima descrito, pela qual a comunicação não considera, em modo primário, os estados interiores do poeta, tanto quanto o aspecto que estes assumem aos olhos de um espectador que contempla o personagem Nietzsche Zaratustra. Esse destaque de quem é próximo, este olhar-se ao espelho, uma suspensão crepuscular, entra em acordo, de resto, com a insólita forma lírica dos ditirambos, onde vem usado o tu, enquanto caberia o eu, e diretamente se intensificam pseudo-diálogos, quase a dar uma aparência dramática ao contexto lírico. E quem se revolve, zombeteiro ou compadecido, com censuras ou exortações, ao personagem Nietzsche Zaratustra? Não o Nietzsche mesmo, mas uma voz que fala através dele, a voz do Deus da qual os ditirambos trazem o nome. Se trata, talvez, da obscura presença sobre-humana que Nietzsche sente próximo de si, incumbente e ameaçadora também em outros momentos da sua vida. Mas nos ditirambos, a exaltação reflui às vezes em atitudes sonhadoras, e é o motivo de insucesso já acenado, que no momento de sua primeira ocorrência havia permanecido inadvertida, a qual agora cabe manifestar-se. E não somente nos acentos da melancolia, no desfazimento da solidão, no presságio de um ocaso iminente, mas muitas vezes também na sensação angustiante de quem, na busca da verdade, caiu em uma armadilha mortal e sem saída. Tudo isso torna difícil uma consideração dos ditirambos como simples obra de poesia. Falta uma suficiente caracterização de forma e de conteúdo. Este último é desfiado em cada direção, condicionado ao extremo, e quanto à forma, resta a impressão de que Nietzsche não lhe tinha aplicado a ponta mais cortante da sua vontade. A base é dada a partir de um material improvisado, a partir de uma série de anotações instantâneas de estados de ânimo, mas não se encontra aqui, como de regra lures em Nietzsche, o grande tormento da abstração. A forma do verso, usada com extrema liberdade, mas dentro de uma moldura rítmica que se volta novamente ao modelo grego, não alcança, todavia, o último desvanecimento, uma abstrata leveza. E assim falava Zaratustra, onde uma imensa bagagem de pensamento abstrato foi reconduzida às fibras do imediato onde germina, o resultado expressivo foi mais alto, uma vez que, inversamente e paradoxalmente, a comunicação do interior constituía um destaque final dos pressupostos racionais, e o acento místico concluía a oscilação do refluxo criativo da abstração artística.
Aqui nos ditirambos, onde os conteúdos da razão não entram em jogo, onde o nexo com o pensamento abstrato é silenciado, deveria surgir o oposto e a abstração, com uma fuga da interioridade, deveria, por sua vez, ser restaurada nas expressões. A coisa sucede, em vez disso, imperfeitamente a Nietzsche, à exceção de pontos isolados, à exceção de isolados pontos expressivos, como as divagações grotescas nas Filhas do Deserto, composta de resto alguns anos antes. A máscara, a mentira do poeta é invocada, mas não agrega, porque isto é que deveria ser oculto, o terror de um destino humano, a angústia de um indivíduo em farrapos que escreve poesia, resulta, ao contrário, tanto mais evidente. Então veja, vou comentar alguns pontos desse texto do George Corey, que, a meu ver, é uma interpretação, digamos assim, bastante equivocada a respeito dos ditirambos de Dionísio. O que mostra que não basta, por exemplo, saber traduzir e traduzir muito bem do alemão, por exemplo, no caso de um outro idioma, um determinado pensador, um determinado autor, para compreender de fato esse autor. São coisas bastante distintas. Então, Corey aqui permanece num âmbito de uma interpretação para a qual ele não tem fôlego suficiente para avançar o caminho. Ora, por que ele não tem fôlego suficiente? Ele traz, por exemplo, para a sua abordagem um problema que durante muito tempo ocupou uma certa parte daqueles que se depararam com Nietzsche, que é o problema da loucura. Então, Corey fica muito em torno aqui dessa questão que ele vai chamar do patológico. Ele pensa que Nietzsche, nesses últimos momentos, foi cada vez sendo mais tragado pelo domínio da loucura. E que tanto a obra Et Homo, aquilo que nós chamamos, entre aspas, de uma autobiografia filosófica, quanto os ditirambos de Dionísio se inserem num momento da produção da obra de Nietzsche, no qual Nietzsche já não sabia que não tinha mais domínio sobre a sua produção. Um momento, então, em que Nietzsche havia abandonado, abandonado porque não teve forças suficientes para levar a termo aquela obra chamada A Vontade de Potência, obra para a qual ele havia se preparado intensamente entre o final de outubro de 1887, quando ele vai para Nice, e quando ele conclui, ainda na cidade de Nice, na França, pelo fim de fevereiro de 1888, as anotações para um primeiro esboço dessa obra que ele pretendia redigir sob o título A Vontade de Potência, tentativa de uma transvaloração de todos os valores. Mas vejam, quando a gente faz uma análise da correspondência de Nietzsche, enfim, tem vários níveis de análise, mas uma análise, por exemplo, da correspondência de Nietzsche mostra claramente que ele, ao final de fevereiro de 1878, deu por concluído aquele primeiro grande esboço da obra A Vontade de Potência, mas foi bem claro na carta a alguns amigos que ele não tinha a intenção de publicar e não conseguiria publicar aquele livro nos próximos 10 anos. Ele ainda precisaria de 10 anos para elaborar esse grande projeto que ele tinha, que inclusive era constituído de 4 livros sobre esse grande título, mas que ele sabia que ele não teria forças suficientes. Isso então em fevereiro de 1888. A gente sabe que ele então escreve o caso Wagner na cidade de Turim, ele sai da cidade de Nice, vai para a cidade de Turim, escreve o caso Wagner, e depois de um tempo na cidade de Turim, onde inclusive ele lê Baudelaire, ele tem contato com o Código de Manu, um livro que vai ser muito importante, um livro que diz respeito ao mundo de uma religião oriental, e esse livro vai aparecer depois no Anticristo. Ele vai para a cidade, vai para Cismaria, onde tem lá o Lago de Silva Plana, onde em 1871 ele havia tido o pensamento do eterno retorno, e ao chegar em Cismaria, o clima realmente é um clima que está horrível. Ele pensa chegar num bom momento do verão, para ver se aquilo age de forma mais positiva sobre a sensibilidade dele, haja visto que Nietzsche era muito sensível ao clima, uma coisa que hoje nós sabemos o quanto é
verdadeiramente real sobre os estados de ânimo. Ele chega em Cismaria, mas não encontra o clima que ele desejava, e pelo contrário, ele vai piorando cada vez mais os seus estados de ânimo, até o ponto em que, depois de 2 meses, Cismarias, ocorre uma mudança. Essa mudança, o que ela é? Ela é, como nós que somos pesquisadores da obra de Nietzsche conhecemos, é uma mudança na qual ele abandona, no final de agosto de 88, qualquer possibilidade de escrever uma obra chamada A Vontade de Potência e vai para um projeto que ele, então, inicia verdadeiramente a redigir, que é o projeto da transvaloração de todos os valores, e ele termina em menos de 10 dias, aproximadamente 10, 12 dias, entre o final de agosto de 88 e o dia 2 de setembro de 88, ele termina o Crepúsculo dos Idos, ou seja, faz uma obra numa velocidade extraordinária. Por quê? Porque tal como uma nuvem, essa imagem da nuvem, uma nuvem que estava muito carregada, de repente ela deságua aquela chuva. Foi isso que aconteceu no caso de Nietzsche, se a gente for pensar numa imagem. Ele já estava há muito tempo trabalhando em muitas anotações, havia esse carregamento da abstração de uma tal maneira que num determinado momento tudo isso aí vai sair vertiginosamente para o âmbito de uma obra que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores obras, não somente de Nietzsche, mas também no interior da história da filosofia. Ora, ao terminar o Crepúsculo dos Idos em 2 de setembro de 1888, Nietzsche conta nas cartas que no dia 13 de setembro ele escreveu o prefácio para a obra O Anticristo. E ele vai terminar o livro Anticristo entre o dia 13 de setembro e o dia 30 de setembro. Quem analisa esse livro Anticristo, que foi analisado por não somente muitos filósofos, mas também teólogos e uma série de outros estudiosos de todas as áreas, sabe que ali realmente se encontra, como Nietzsche mesmo imaginou, o maior dos ataques ao interior do cristianismo, organizado de uma maneira na qual Nietzsche vai colocar em andamento temas como o budismo, como os brahmanes, como o judaísmo antigo, enfim, vai articular uma série de temas e ao final vai exigir aquilo que ele chamou de transvaloração de todos os valores. Então isso feito até 30 de setembro de 88, e Nietzsche vai começar a redigir Et Homo somente em 15 de outubro de 1878. E vai terminar esse livro no dia 4 de novembro. Ora, entre 15 de outubro e 4 de novembro, não existe em nenhum lugar que a gente possa ver nas cartas, por exemplo, ou mesmo naquilo que Nietzsche escreveu ao redigir Et Homo, que tem ali, a menos que nós forcemos a interpretação, como é o caso aqui do Colli, forcemos achando que aquilo ali é resultado de alguém que perdeu o domínio de si mesmo, que agora está eufórico e que começa a escrever. Então, por que escrevo tão bons livros? É isso que diz lá Et Homo. Os capítulos por que escrevo tão bons livros? Por que sou tão inteligente? Por que sou tão sábio? Por que sou um destino? Ora, a gente tem muitas interpretações sobre esse livro, mesmo Freud, em 1908, tentou algumas interpretações, mas reconheceu que ali havia pelo menos um dado muito interessante. Que Freud, por exemplo, diz que jamais havia conseguido ler em lugar algum alguém com uma tal capacidade de descrever a si mesmo, de descrever aquilo que havia se passado ao longo de seu percurso biográfico e intelectual. Ora, então essa é a impressão que a gente tem, parece que existe um regime de euforia muito intenso ali. Agora, quem lê o projeto da transvaloração na perspectiva de que ali Nietzsche conseguiu realizar o grande projeto ao qual ele realmente se concebia como destinado, não vê nenhum estranhamento na leitura do Et Homo. Pelo contrário, entende Et Homo justamente como aquilo que para o qual Nietzsche havia desejado essa obra. Vê Et Homo como uma espécie de prefácio, como uma espécie de antessala de apresentação daquele que seria o autor da transvaloração de todos os valores e que faria surgir no ano seguinte, Nietzsche pensava isso, ou daqui a 2 anos faria surgir, depois de 1888, o Anticristo como o primeiro livro da transvaloração, ao qual seguiriam outros. Não só esse elemento, então, de que
aqueles que compreendem o projeto da transformação como já em andamento no Anticristo, não entendem Ecce Homo como uma obra na qual Nietzsche perdeu o controle, mas, pelo contrário, está totalmente adequado ao projeto. Mas também por outro elemento, que na correspondência de Nietzsche só aparece a partir de 20 de novembro, o momento em que Nietzsche começa a ter oscilações psíquicas que ele escreve e que ele reconhece que ele perdeu realmente, digamos assim, o controle sobre o seu processo emocional e seu processo psíquico. Ora, pesquisas recentes inclusive já mostram que no mês de dezembro Nietzsche percorreu diversos médicos na cidade de Turim. Eu já falei para vocês, se não me engano, já falei para vocês o nome desse pesquisador. E é nessas entrevistas com diversos médicos que Nietzsche vem então a ter certeza de que ele não vai ter mais um retorno para o seu estado de equilíbrio psíquico. Bom, esses elementos que a pesquisa recente mostra como elementos que nós precisamos ter em mente quando abordamos então esse período final, né, do percurso de Nietzsche, George Colli não, até pelo ano 1982, não leva em consideração, e pelo contrário, fica muito próximo ainda desse âmbito da questão do patológico, de que Nietzsche então teria se deixado ser levado pela loucura, e por isso haveria então a ausência do sujeito que controla todos os processos, e pelo contrário então que nesses momentos finais Nietzsche começa a fazer uma exaltação de si mesmo, justamente porque não há mais sujeito, há alguma coisa ali que está em andamento. Não que o Colli ele erre em tudo nesse texto. Eu penso que ele acerta em alguns pontos, como, por exemplo, quando ele diz que ele acerta nessa questão de quem fala através de Nietzsche é o Deus, justamente. A voz, né? Quem é o protagonista é a voz. Isso nós procuramos ao longo do curso pontuar, que seria então os ditames de Dionísio. Colli também, a meu ver, acerta ao dizer que Nietzsche poeta não é outra coisa que Nietzsche filósofo. Porque, de fato, para compreender os ditirambos, isso eu também procurei mostrar, a gente tem que pensar em toda a filosofia de Nietzsche, tem que fazer uma relação com isso. Ele também acerta dizendo que se a gente tenta analisar os ditirambos como uma obra que Nietzsche escreveu pensando em poesia, que isso é insustentável do ponto de vista estético, até mesmo pela questão da poesia. Bem, sobre isso a gente viu a interpretação do Hardt na última aula, de que o Hardt já não concorda tanto com isso. Que para ele os ditirambos possuem várias vozes e que aquilo ali chega a ser um estado até mesmo avançado, um estágio avançado no âmbito daquilo que é chamado de poesia alemã. E que a gente então aqui está próximo de alguma coisa que, no final, que vai um pouco mais longe, segundo Michel Hardt. Então aqui a gente teria que também repensar o que está dizendo o Colli. Então, há pontos importantes neste texto do Colli, mas há muitos pontos duvidosos, sobre os quais, evidentemente, caberia uma análise muito mais rigorosa e ponto a ponto para mostrar aonde Giorgio Colli não tem razão. Colli também não entende, por exemplo, esta questão de que por que Nietzsche passa de uma tormenta para uma leveza. Ele não consegue entender que nesses momentos finais, Nietzsche, de fato, quando realiza o Anticristo, quando, enfim, faz o projeto da transfiguração, ou pelo menos seu primeiro livro, ou em 20 de novembro, como ele vai dizer, o projeto todo está concluído através do Anticristo, ou mais radicalmente ainda, quando ao final de agosto ele resolve assumir que ele não vai fazer a tarefa o projeto da vontade de poder, de potência, mas que ele vai ir no caminho da direção mesmo da mudança de todos os valores, da transvaloração, da inversão, do ir além dos valores que até estão estabelecidos, que ali existe um momento de leveza que acontece. Uma leveza que ele vai dizer em Ecce Homo, quando a vida exigiu de mim o mais pesado, diz ele em uma passagem de Ecce Homo, quando ela exigiu de mim o mais pesado, então ela tornou-se leve. Ora, essas coisas não são levadas em conta nessa análise do Colli. E ele não entende a relação entre o peso e a leveza, uma relação que já estava lá dada quando Nietzsche tem o pensamento do eterno retorno, que ele expõe esse pensamento no parágrafo 341 da Gaia Ciência, no ano de 1882, no final do quarto livro, que é justamente uma relação entre o peso da existência e a leveza que ela pode ter, de acordo com o modo como nós compreendemos esse pensamento do eterno retorno. Então, e mais para finalizar, aqui ao final, quando o Colli acaba trazendo a questão de que
Nietzsche, então, resistia à poesia, mas no final vai chamar a poesia de novo, e que então ele chama, ele vai chamar a poesia e vai ter esse poema no qual somente louco, somente poeta. Vejam, o Colli não está seguindo não está seguindo rigorosamente um momento de encadeamento lógico entre esses ditirambos, o que de fato é a nossa crítica. A nossa crítica tem se inserido sobre todos esses diversos estudiosos por não levar em consideração três coisas, e com isso eu vou encerrar o curso. Eles não levam em consideração, primeiro, o lugar dos ditirambos no momento final da reflexão nietzschiana, ou seja, a partir de agosto de 1888, em particular, relativo ao projeto da transvaloração de todos os valores, especificamente vinculado àquilo que Nietzsche, nesse projeto, havia pensado como quarto livro para o projeto, que seria Dionísio, Filosofia do Retorno. Então, primeiro ponto, eles não levam em consideração isso. Segundo, esses pesquisadores não levam em consideração rigorosa a ordem desses ditirambos e uma espécie de análise que passe de um ditirambo para o outro, que ali a gente tem uma história que é contada. E, por fim, eles não levam em consideração, por realmente, talvez aí, porque não tinham condições e não fizeram como esse pesquisador, do qual se eu não falei o nome, se eu falei o nome, que bom, se eu não falei, não falarei, porque ainda é um pesquisador que a gente está trabalhando, mas que ele trouxe elementos realmente muito importantes, que mostrou então que em dezembro de 88 Nietzsche se dá conta de que ele vai entrar na loucura e ele resolve então finalizar para valer. Então aqui quando o Colli diz que Nietzsche no momento final ele tinha, como ele diz, pleno controle quando ele estava fazendo a transcrição das anotações dele para compor os ditirambos, que ele tinha pleno controle e domínio, mas ao mesmo tempo ele mandava cartas já de uma forma, como ele diz aqui, aqui exatamente o trecho, ao ponto que nos mesmos dias em que copiava nitidamente o manuscrito, com pleno controle e vigilância precisa, ou seja, de dezembro de 88, então nesse momento Nietzsche em alguns momentos estava lúcido e com controle e vigilância. Como é que o Colli vê isso? Ele vê isso porque eles identificam isso, esses filólogos, pelo modo como Nietzsche no final estava escrevendo, ou seja, a caligrafia. A caligrafia nas cartas finais do Nietzsche, nas obras finais, quando mais vai de novembro, final, metade de novembro até os primeiros dias de janeiro de 88, é a caligrafia. O fato de que a caligrafia começa a tomar outra forma, que é uma prova de que Nietzsche estava cada vez ingressando mais na loucura, ou seja, ele perde o controle mesmo do processo da escrita. Esse processo da escrita vai revelando a loucura. Então, o Colli aqui sabe que tem uma diferença, porque em determinado momento dessa escrita vertiginosa, a escrita volta de novo para o controle, ela tem domínio, ela está ali, tal como aquele autor que sempre escreveu daquela forma manteve. Então, ele reconhece que, como que podia, que em dezembro, havia controle e vigilância precisa, quando Nietzsche estava transcrevendo os poemas, mas ao mesmo tempo Nietzsche já estava mandando um monte de carta, que era um monte de carta confusa, na qual ele se assinava como Dionísio, ou se assinava como crucificado, e escrevendo carta para diversas pessoas. Então, veja, o que o Colli, de fato, aqui não entende, muitos outros não entenderam, é que Nietzsche, e esta é a nossa tese, ele de fato sabia que ele estava ingressando na loucura e ele quis deixar uma espécie de testamento final, uma espécie, aquilo que nós falamos no início do curso, uma autobiografia poético-espiritual. Esta foi então a tentativa do curso, essas são as teses que eu defendo no trabalho com os ditirambos de Dionísio, e é provável que tudo isso que nós vimos do curso ainda será mais aprofundado e espero em algum momento mais adiante poder oferecer para vocês realmente não somente alguns textos traduzidos de outros intérpretes, para a gente ter um material mais organizado sobre interpretações estrangeiras, né, de diversos estudiosos de Nietzsche, mas também ter uma interpretação que eu pretendo fornecer. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo curso.